Vocês já se sentiram culpados em pensar em querer a casa de vocês depois dos 60 anos? Vocês já se perguntaram para si mesmo em achar que é egoísmo vocês querer que os filhos de vocês tomem um rumo das suas próprias vidas longe de vocês depois dos 50, 60, 70 anos? Se você teve esse sentimento e você não se sentiu mal por isso, quero dizer para você que, primeiro, que é um sentimento normal, natural e até saudável. Mas a partir do momento que você pensou em querer ter a casa de vocês, a partir de agora, depois de 50, 60, 70 anos, e não se sentiu como um pai desnaturado, em querer que os filhos de vocês tomem suas próprias vidas longe de vocês, se vocês não se sentiram como esse pai desnaturado, você pensou com um pensamento maduro e com um amor com limites. Agora, se você se sentiu como um pai desnaturado, um pai sem amor, aí você já tem um problema. Porque o que eu gostaria de falar para vocês é que pais que têm filhos adultos morando nas suas próprias casas depois dos 50, 60, 70 anos tem sido um dos maiores erros. E isso eu digo porque é uma estatística tanto científica como experiências de relatos de pais, de mães, depois de 50, 60 anos, que têm sofrido quando tem filhos adultos morando na mesma casa. Por quê? Porque a sociedade ensinou a gente todo o tempo de maneira errada. E ainda continua ensinando. Ensinando que família é tudo. Tudo bem, família é tudo. E eu não estou falando de abandono, gente. Eu estou falando de um amor maduro. Então, a sociedade tem ensinado que família é tudo, que a gente tem que cuidar dos filhos, que é muito bonito famílias convivendo a primeira, a segunda, a terceira geração, todo mundo reunida. Tudo bem. As pessoas que dizem isso é porque ainda não experimentaram e não viveram o que você está vivendo hoje. Você que tem filhos adultos morando na sua casa. Porque uma das situações mais dolorosas que a gente vê hoje são pais de 50, 60, 70 anos que vivem exaustos, que vivem deprimidos, infelizes, porque tem filhos adultos morando na mesma casa. Ou seja, já era uma oportunidade, você que está com 50, 60, 70 anos, de você desfrutar de tudo aquilo, de toda aquela dedicação de que você fez, que foi criar seus filhos. E eu faço uma pergunta para você: quanto tempo que você passou criando seus filhos? 20 anos, 25 anos, 30 anos? E agora você chega aos 50, 60, 70 anos e é o momento para você desfrutar de toda essa dedicação e você se encontra com os mesmos filhos criando, só que agora adultos, de 25 anos, 30 anos, 35 anos. Eu tava vendo uma situação de uma senhora que hoje ela tem 68 anos de idade e ela contando ali, uma vez ela pensou que quando ela chegasse aos 50, 60 anos, ela achava que um dia ela poderia acordar a hora que ela quisesse, ela poderia comer aquilo que ela tinha vontade de comer, ela poderia assistir o programa dela de TV, aquele programa que ela gosta. Mas aos 68 anos, essa senhora, contando essa situação para mim, né, que é uma das estatísticas que a gente vê, tanto científica como experiências clínicos, né, de pessoas que passam por um tratamento para o estresse, para a depressão, para a ansiedade, para a cura daquela situação pelo qual aquela senhora está vivendo. E ali são relatados, são coletadas todas as informações que a gente vai chegar
em uma conclusão e perceber o motivo daquela infelicidade que aquela pessoa tem, a partir dos 68 anos. E aos 68 anos ela contando essa história. Ela disse que tinha um filho já de 35 anos morando na mesma casa, com a esposa e os 2 filhos pequenos. E ela acordava 5 horas da manhã, fazia o café para eles, cuidava dos filhos deles, que são os netos dela, e à noite ainda tinha que lavar a louça de tudo aquilo que eles sujaram durante a noite. E quando ela chegou se apresentando, contando esses relatos, eu perguntei para ela se ela gostava daquela rotina, se ela estava gostando daquela rotina de vida. E ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, e ela disse: eu nem sei mais quem eu sou, e nem sei mais o que eu gostaria de fazer, porque eu já passei tanto em razão dos outros, cuidando em razão das outras pessoas, que hoje eu não sei nem quem eu sou. Observa a gravidade do problema. Uma mulher que agora, aos 68 anos, existe muito casos assim. Uma mulher de 68 anos agora, que ela não consegue mais reconhecer exatamente quem ela é, porque ela não consegue mais se conectar com ela mesma. Ela perdeu toda a liberdade. Ela perdeu todo o direito que ela achava que ela teria pelo fato dela ter se dedicado a vida inteira criando filhos. E agora tendo um filho adulto dentro de casa e essa senhora se sentindo uma empregada doméstica. Ou seja, uma senhora que se transformou em empregada doméstica dos próprios filhos. Percebe a gravidade do problema. E quando a pessoa vem para cá para fazer o tratamento, a gente observa no semblante dessas pessoas, a infelicidade. Tá? Então veja bem, uma pessoa que já cuidou, que já deu tudo de si, que protegeu, que é o momento agora da pessoa desfrutar de tudo aquilo que ela tem direito. Tá? Então isso não é amor, família. Eu digo isso principalmente para os pais, para as mães. Aprendam isso. Amar não é você sacrificar a sua liberdade. Amar filho não é você sacrificar a sua saúde mental, física. Ser bons pais não é você estar disponível 24 horas para o seu filho e até o último dia da sua morte. Isso é estagnação emocional, isso é uma prisão que faz com que a pessoa se torne prisioneira dela mesma. Então, o que é que eu digo? Cuidar de você, pais, cuidar de você não é egoísmo, é um direito sagrado. Então, o que a gente vê são muitos relatos de pais que estão infelizes, deprimidos, porque tem filhos adultos morando dentro de casa. E nesse vídeo eu vou trazer 4 questões para que você possa fazer para evitar esse problema e não acabar com a família inteira. Porque muitas das vezes os pais acham que estão unindo a família. E muito pelo contrário, muitas das vezes os pais estão destruindo a família. Por quê? Porque a sociedade ela tem nos ensinado de maneira errada o tempo inteiro. E ainda continua ensinando que família é tudo, tá? Que a gente tem que cuidar dos filhos, que é a obrigação dos pais ter os filhos ali vivendo tudo junto numa casa só, tá? Baseado nas experiências científicas, né? Sabe quantas confusões tem em uma família que tem 3 gerações morando numa só casa? Baseado na ciência e nas experiências clínicas, são praticamente aí de 8 a 12 confusões por semana. Talvez aí dá aí mais ou menos aí umas 2 brigas dentro de um lar por dia. Um brigando por causa do ar-condicionado, outro brigando por causa da TV, outro brigando por causa da educação dos filhos, outro brigando por causa do banheiro. Vocês imaginam só
o sofrimento que são os pais em relação a isso. E hoje eu gostaria de dizer para você, porque você tem um direito de, a partir dos 60, a partir dos 70, ou a partir dos 50, já começar a se preparar e ter uma mente aberta para que você possa criar uma situação para que você possa fazer o seu filho amadurecer. Mas o que a gente está vendo hoje são pais que estão fragilizando os seus filhos. O que você vai ter que fazer então? De repente você já tem aí uma família bem estabelecida, que está dando um maior trabalho para você, na sua casa, e você não sabe agora como fazer. Eu acho que a melhor maneira que você tem para não destruir essa família é você ter uma conversa saudável com seu filho ou com a sua filha. Chegar para eles com um prazo determinado e dizer: olha, filho, nós te amamos, mas hoje nós queremos a nossa casa de volta. Esse é o primeiro passo. Esse é uma das razões pelo qual ter filhos adultos morando na mesma casa tem sido prejudicial à saúde de muitas mães e de muitos pais depois dos 50, 60, 70 anos. Essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer para resolver esse problema. Tenha uma conversa séria com esse seu filho ou com a sua filha. Segundo, não tenha uma justificativa excessiva. Você não precisa negociar com seu filho. Não é uma negociação. Você chegar e dizer para ele que quer a sua casa de volta. Não é uma negociação. É uma explicação. É um diálogo, é uma conversa. Você não precisa negociar com seu filho. O que você vai ter que fazer é explicar para ele. E como eu falei, a segunda coisa é você não se justificar excessivamente, é porque você não precisa estar dizendo para ele por que você quer morar sozinho. Simplesmente você vai dizer que é melhor ele morar sozinho com a esposa, porque ele vai amadurecer, e que você precisa da sua casa também, para viver sozinho, com o esposo, com o marido. Entendeu?